Boa tarde, segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar com um assunto novo. Então, recapitulando, a gente passou um tempo bom discutindo as questões que envolvem os padrões de beleza, historicamente quais padrões de beleza existiam. A gente falou um pouquinho de imagem corporal e agora nós vamos entrar, né, nas doenças que muitas delas vão sofrer influência desses padrões de beleza na imagem corporal. Então percebam que é um assunto costurando o outro, tá bom? Eu sei que muitos de vocês vão dizer: poxa, professor, mas eu já vi isso no nono ano. Mas agora vocês estão mais maduros e a gente vai ter um outro olhar. A gente vai poder avançar em mais questões de sintomas, de comportamentos, de tratamentos, ok? Então a gente vai começar a falar de anorexia. A primeira coisa que a gente precisa conversar sobre isso é que a gente enquanto ser humano, principalmente aqui em Salvador, né, que é onde a gente vive, e a gente pode falar mais daqui, tem uma mania de não valorizar as queixas dos distúrbios que não são físicos, das questões mentais, psicológicas. E a gente precisa mudar a nossa visão sobre isso. A maioria das doenças que a gente vai conversar a partir de agora, a grande parte da população acaba dizendo: ah, mas isso é frescura, ah, mas levanta da cama, ah, mas é só tomar uma sopa, toma um mingau que resolve. Como se a gente tenha a mania de culpabilizar a vítima, que é a pessoa que está doente. Então a primeira coisa que eu peço a vocês, agora que nós vamos começar com esse assunto, é olhar para a anorexia como uma doença. E como toda doença, ela precisa de tratamento. Mesmo que o tratamento não seja medicamentoso, como a gente está acostumado, numa gripe, numa dor de garganta, mesmo que não seja medicamentoso, que seja com terapia, por exemplo, mas quem está doente precisa de tratamento. Então esse é o olhar que a gente precisa ter a partir de agora. A gente precisa parar com os julgamentos, porque se a gente ficar julgando, vai acabar atrapalhando o nosso entendimento sobre o assunto. Beleza? Então vamos lá. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que provoca mais perda de peso nas pessoas do que é considerado saudável para a idade e altura. Então percebam, quando falamos ali em idade e altura, a gente está muito ligado ao IMC. Vocês já devem ter ouvido falar, e é um assunto que a gente vai ser mais específico no terceiro ano, quando é falar de saúde. Mas vocês já devem conhecer o IMC, que é um númerozinho, um fator, que quando esse fator está abaixo do que é considerado normal, as pessoas começam a se preocupar, começam a procurar um médico. Ele é como se fosse o primeiro momento ali que você começa a se atentar para a doença. Ou você, ou o seu parente, né, sua mãe, que está mais próximo, começa a perceber a partir do IMC. É quando, até porque ele é muito simples, né? Então, quando você vai numa farmácia e se pesa, já dá para a gente começar a partir do IMC perceber que as coisas não estão indo num caminho saudável. Bom, em resumo, o que é anorexia? As pessoas com esse distúrbio, elas podem ter um medo imenso de ganhar peso, mesmo quando estão abaixo do seu peso normal. E aí, peso normal com base no IMC. O IMC é muito simples, tem sites, aplicativos que calculam para vocês. Então, muita gente tem acesso, mesmo sem saber direito, coloca lá o peso, a altura
e já dá para saber se o peso está normal ou se está abaixo do normal. E as pessoas com anorexia, mesmo usando esses aplicativos, calculando o IMC, mesmo sabendo que o peso está baixo, elas continuam com um medo terrível de ganhar peso. E aí elas podem ter, a gente vai ver várias características, né, vários comportamentos, e nesse primeiro slide traz só uma abertura. Né? Elas podem abusar de dietas ou exercícios, ou usar outros métodos para perder peso. Então é uma pessoa que está abaixo do peso e mesmo assim continua abusando da dieta, abusando do exercício e fazendo outras coisas para perder peso, mesmo estando abaixo do peso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, inclusive discutir, né, esse slide eu fiz com base em um site e a gente vai discutir ao longo dessa nossa caminhada se a gente concorda com essa definição de distúrbio realmente alimentar ou um distúrbio de imagem. Mas a gente vai discutindo. Taxa de letalidade dessa doença, de 5 a 20%. O que é taxa de letalidade? Aí é um assunto também de geografia, né? Taxa de mortalidade, letalidade. Geografia normalmente trabalha com essas taxas. Letalidade é quando a gente pega o número de casos de mortes por aquela doença e divide pelo número de casos. E aí, gente, de 5 a 20% é um número altíssimo. O que esse número me traz? Se eu usar ali, porque vai de 5 a 20, mas se eu usar o máximo, né, 20%, o que esse número me diz é que cada 5 pessoas que tiverem anorexia, uma vai morrer. É um número muito alto, gente. É absurdo. E para fazer uma comparação, para vocês entenderem o tamanho desse número, eu pesquisei com o Covid. A Covid que hoje em dia é uma doença gigantesca, né? Parou o mundo inteiro. Nós estamos agora em aulas remotas por conta dela. E a taxa de letalidade já depende, né? Em alguns países é de 1%, 2%, 3%. Então ela fica variando aí entre 1 e 3%. Uma doença que parou o mundo tem uma letalidade de 1 a 3%. Então olha para a anorexia. Ela tem uma taxa de letalidade muito, mas muito maior. Ok? Aí você pode dizer, professor, então deixa eu fazer uma comparação aqui. Eu estou aqui pensando, se a letalidade da anorexia é de 20% e a letalidade do Covid é de 1 a 3%, então o mundo também deveria parar por uma pandemia? Ou por que o mundo não para por uma pandemia de anorexia? E aí é que está ali aquela definição daquele número que eu falei para vocês. Desculpa, a definição do que é letalidade que eu falei para vocês. Para calcular a letalidade, você calcula o número de mortes por essa doença com o número de pessoas afetadas. E aí é que está a diferença. A anorexia não é um vírus que você possa passar de uma para outra pessoa. E aí por isso que a gente não tem um número muito grande de pessoas com anorexia, apesar de estar crescendo e ser preocupante. A gente não tem um número tão grande como o Covid, porque não é vírus, né? Não é gripe, não sai passando de uma pessoa para outra. Por isso que a Covid ela tem números tão grandes, porque ela, como é vírus, acaba pegando várias pessoas. A anorexia não. Beleza? Eu acredito que tenha dado para tirar essa dúvida. Qualquer coisa, vocês vão na sala de vocês, no mural, e deixam nos comentários as dúvidas. Beleza? E aí, a gente tem aqui uma imagem de uma menina, imagem da internet, tá, gente? Possa ser que ela não tenha anorexia, porque na internet tem muito disso, mas ela traz muito
do que é a anorexia. Quando a gente fala anorexia, a gente tem mania de brincar, né? Quando é aula presencial, a primeira coisa que o aluno faz é olhar para a menina mais magra da sala, tá vendo não sei o que, Juliana, tá falando de você. E essa imagem é importante logo no começo do assunto, para a gente entender que a gente não está falando de uma pessoa magra, saudável, magra e saudável. A gente está falando de uma doença, e a magreza que essa doença ela traz é uma magreza muito grande, gente. Tá aí a imagem, tá? Eu vou sempre, gente, ter que dar uma saidinha aqui do slide para a gente conferir o tempo de vídeo, para não ficar, eu sei que eu estou nos últimos vídeos passando um pouquinho, para não ficar um vídeo muito longo. Então, o que, professor, já que não é um vírus como a Covid, o que é que causa a anorexia? Eu já sei que ela não passa de pessoa para pessoa como vírus. E isso também é um problema, porque quando a gente sabe as causas, a gente consegue prevenir. E a anorexia está aqui, ó. As causas são desconhecidas, né? O que exatamente causa a anorexia. Vários fatores provavelmente estão envolvidos. Percebam que entra aí um provavelmente. Os genes e os hormônios podem desempenhar um papel no seu desenvolvimento. Atitudes sociais que promovem tipos de corpos muito magros também podem estar envolvidas, as atitudes. Mas isso tudo, gente, é provavelmente. Professor, por que não dá para afirmar que é isso que causa a anorexia? Porque se isso fosse a causa da anorexia e a gente pudesse afirmar isso com todas as letras, todo mundo que está exposto a esse tipo de atitude social, por exemplo, de corpos magros, desenvolveria. E não é o que acontece. Algumas pessoas que estão envolvidas com essas atitudes desenvolvem, outras que também estão não desenvolvem. Então, por isso que os fatores são provavelmente esses, ok? Tem algumas questões de genes, hormônios, questões genéticas. A gente sabe que se você tem na família alguém com anorexia, você tem mais chances de desenvolver a anorexia também. Porém, a ciência não consegue afirmar que é 100% por conta dos genes. Por que, professor? Porque será também que nessa família não existe uma cultura, um culto à beleza, e que isso acaba também influenciando o pai, influenciando o filho, né? Assim como na obesidade, gente, que a gente sabe, a gente pode afirmar que na obesidade existe uma questão genética, você passa, na anorexia a gente não pode afirmar 100%, ok? Todas as causas que a anorexia tem, elas são prováveis. Conseguiram entender a diferença? Então, como as causas são prováveis, a gente pode tentar atacar essas causas prováveis e diminuir. Mas a gente não vai conseguir acabar com tudo. Ok? Não tem como a gente dizer, por exemplo, eu sei quais são as causas da dengue. Eu sei que eu preciso do mosquito para transmitir, então se eu acabo com a água parada, o mosquito não consegue se reproduzir e a gente acaba com os novos mosquitos e aí consequentemente com a transmissão da doença. Com a anorexia é muito difícil de chegar nesse ponto. Tá bom, gente? Então é muito subjetivo, tem muitas coisas envolvidas, até por se tratar de uma doença da mente, uma doença psicológica, então não é tão simples de reconhecer as causas, não é tão simples de tratar. A gente vai falar disso ao longo dos slides, vocês vão ver que não é tão simples assim. Gente, eu vou parar por aqui, vou deixar para a gente continuar o slide a partir daqui, porque o vídeo fica muito longo e eu sei que vocês
acham cansativo quando os vídeos passam de 10 minutos, não é isso? Então tá aí, deixem nos comentários as dúvidas que vocês possam ter sobre essa definição inicial, sobre a taxa de letalidade e sobre as causas, ok? Vejo vocês com um assunto novo na próxima semana. 15 minutinhos ali de vídeo, tá bom? Valeu, galera. Bons estudos.